Amém? Então nós vamos continuar com a nossa série de palavras sobre o livro de Atos. A gente vem de várias pregações focadas nesse livro tão rico, tão cheio de instruções para a nossa vida, tantas informações valiosas que a gente pode usar na nossa vida. Eu, como um dos líderes do ensino, o pastor João sabe como eu gosto de palavras que dão continuidade. Quando ele fala que vai ser a palavra e depois no domingo vai dar sequência, eu acho incrível. Quando a gente foca em um tema específico, a gente absorve o máximo dele. A gente está vindo alguns cultos focados no livro de Atos, e isso é muito importante, porque daqui a pouco você ouve alguma coisa, poxa, o livro de Pentecostes, eu sei que está no livro de Atos, e você começa a se situar, se nortear na Bíblia, nos acontecimentos. Essa é a riqueza quando a gente estuda e aprofunda em um livro da Bíblia. O livro de Atos ele é muito rico, e ele é a continuação direta dos evangelhos. Então o Novo Testamento ele abre as portas com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo em seguida nós vemos o livro de Atos, que é a sequência. Se os evangelhos vão falar o que Jesus começou a fazer aqui na terra, ele iniciou o seu ministério e começou a fazer obras, milagres, ensinar as suas lições, o livro de Atos vai nos mostrar o que Jesus continua fazendo, agora através da igreja. Nos evangelhos, ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vemos Jesus operando grandes sinais e maravilhas. E no livro de Atos, nós vemos os apóstolos operando grandes sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Nos evangelhos, nós vemos Jesus ensinando a sua lei, ensinando a conduta correta, a história de vida que o cristão deve traçar. E no livro de Atos, nós vemos a igreja dando início e ensinando as mesmas coisas que Jesus ensinou nos evangelhos. O livro de Atos é uma continuação que os apóstolos vão ensinar o que aprenderam com Jesus durante a caminhada do ministério de Jesus aqui na terra. E é muito, muito legal, nós vemos, em outras palavras também, que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do livro de Lucas, que escreveu o Evangelho de Jesus. O livro de Lucas da nossa Bíblia foi o mesmo autor que escreveu o livro de Atos. E tem um versículo que faz a ligação entre o Evangelho que Lucas escreveu, o livro de Atos, de forma direta, que eu queria ler com você, não precisa abrir, está lá em Atos 1:8, vai falar assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se Lucas quis trazer alguma coisa no nosso coração, como ensinamento entre o evangelho que ele escreveu e também o livro de Atos, é que nós, como cristãos, nós precisamos ser testemunhas de Jesus, aonde quer que nós estejamos, seja em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que a gente seja essa testemunha de Jesus vivo, onde quer que a gente caminhar. O livro de Atos vai nos dar informações tão poderosas, informações tão ricas. Nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja de Pentecostes. Jesus cumpre o seu ministério, todo o seu ministério ele conclui e diz aos seus discípulos: eu vou voltar para o céu, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar a igreja órfã. Eu vou deixar o Consolador com vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai habitar dentro de vocês, no meio da igreja. E isso acontece em Atos 2. Realmente o Espírito Santo ele toma conta, no dia de Pentecostes é derramado, e eles vêm como línguas repartidas como que de fogo, e toma a igreja, e enche os corações de toda aquela casa. Isso nós vemos no livro de Atos. No livro de Atos nós vemos a igreja crescendo em meio às perseguições. Quando nós cantamos, a perseguição não parou a igreja, eu não vou me atrever a cantar igual o Fernando, minha voz não é tão bonita, mas quando a gente canta, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu irmão, você sabia que esse leão não é uma figura de linguagem? É um leão literal. Literalmente, os seguidores de Jesus, nesse momento, quando eram pegos, eles eram jogados ao Coliseu. E no Coliseu acontecia o que eles chamavam de jogos. Esses cristãos eram mortos, torturados por gladiadores, por bestas selvagens.
Mas em meio a essa tribulação, em meio a esse problema, a igreja continuava a crescer, continuava a se desenvolver, continuava a expandir o ministério, os ensinamentos de Jesus, sendo testemunha em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No livro de Atos, nós vemos muitos milagres e conversões se multiplicando. Um grande exemplo, ali Pedro, no templo de Formosa, onde estava o paralítico, que pede uma esmola. E Pedro fala, aquela famosa frase, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele opera aquele milagre. Nós vemos muito isso no livro de Atos. No livro de Atos, nós vemos cidades inteiras sendo transformadas em meio à presença de Deus. E é incrível que o livro de Atos ele não termina com um amém, ele não termina com um ponto final. Por quê? Ele vai contar o início da igreja, os apóstolos ensinando o que eles aprenderam com Jesus. E hoje, se eu e você estamos aqui com o mesmo texto, com a mesma palavra que foi ensinada naquele momento, é como se nós ainda estivéssemos escrevendo o livro de Atos. Eu e você, aqui reunidos como igreja do Senhor, estamos escrevendo e vivendo o livro de Atos, também sendo testemunhas de Jesus. Mais de 2000 anos atrás isso aconteceu, eles começaram essa obra, e eu e você fazemos parte, hoje, nessa quarta-feira. Por isso que eu falei que a gente tem que aplaudir, que a gente tem que se alegrar, se hoje nós estamos aqui reunidos como igreja. Essa obra começou há mais de 2000 anos atrás, e nós estamos aqui ainda sendo testemunhas desse evangelho poderoso, do autor e consumidor da nossa fé e da nossa vida. Amém? Então no livro de Atos nós vemos muitas viagens missionárias, nós vemos muitas prisões, nós vemos muitos milagres, nós vemos muitos acontecimentos. Mas em meio a tudo isso, nós vemos Deus tendo um cuidado especial com as famílias. E hoje eu achei bem propício, hoje um culto da família, na quarta-feira, trazer 3 casas que são mostradas no livro de Atos e o que a gente consegue aprender com elas, para usar no nosso dia a dia. A primeira casa que eu queria ler com vocês agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, sério, no capítulo 16, no versículo 25. Atos 16, 25. Essa primeira casa é a casa do carcereiro de Filipos. Uma história também muito conhecida. Vamos lá comigo? E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas todas as prisões. E, acordando o carcereiro, vendo abertas todas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando para que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se com toda a sua casa que havia crido em Deus. Amém? Olha que mensagem, que texto maravilhoso. Mas antes de falar dessa casa que inteira foi salva, que inteira aceitou Jesus e foi batizada, eu queria atentar primeiro a uma coisa, a uma situação. Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado com essa casa, com esse feito, com esse milagre. Mas antes algo queima no meu coração. Algo me incomoda, que é a atitude de Paulo e Silas numa prisão. E o primeiro ponto que eu queria trazer para você, meu irmão, é como que eu e você, a gente tem se comportado perante um dia difícil da nossa vida, perante uma situação complicada. Aqui Paulo e Silas, eles
louvavam a Deus, oravam e louvavam a Deus, em meio ao dia mau. Paulo e Silas, eles dão um tapa na nossa cara de como um cristão deve se comportar. E uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu queria que você, com sinceridade no seu íntimo, respondesse. Porque muitas vezes eu e você, a gente fala da boca para fora e isso é muito fácil. Mas realmente, nós cremos que Deus sabe o que é melhor para nós? Nós falamos isso. Deus sabe, Deus está no comando, Deus sabe o que é melhor para mim, para você. Mas realmente, nós cremos que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós em todas as situações? Ou somente quando a situação ao nosso redor, a situação na nossa casa, no nosso trabalho, está favorável, está boa. Aí Deus está junto comigo. Agora, num dia difícil, um dia de choro, um dia de dor, não, aí Deus não está aqui. Imagina, onde já se viu Deus está aqui, eu sofrendo e Deus fazendo parte disso? Não. O que eu quero me dizer, meu irmão, sabe aquele aumento que você queria, aquele novo cargo que você queria, que você está lutando, está almejando na sua empresa? E isso é uma coisa boa. Mas e se Deus não quer que você chegue nesse cargo? E se o Deus onisciente, que não se prende a passado, presente e futuro, que sabe do amanhã, sabe que esse novo cargo, ele vai exigir uma demanda de trabalho, uma demanda de horas, muito mais do que você está acostumado agora, pode influenciar o seu casamento, e no futuro, hoje que parece uma bênção, amanhã você está escrevendo uma carta de divórcio. E se Deus, Ele não quer que você entre nesse relacionamento agora, porque Ele sabe que você ainda tem algumas feridas no seu coração, e se você entrar no seu relacionamento agora, esse relacionamento não vai ser saudável nem para você e nem para outra pessoa. Não vai ser um relacionamento que vai louvar e agradar o nome de Deus, que vai engrandecer o nome de Deus. E Ele diz, ainda não. E a gente muitas vezes vai perante Deus e fala, Deus, a sua palavra diz que família é um propósito do Senhor, e realmente é. Mas o que eu quero trazer para vocês, nós cristãos maduros, é que às vezes a gente está num caminho entre o que a gente acha melhor para a nossa vida e a vontade de Deus para a nossa vida. O que vai alegrar o nosso coração? Como que vai ser a nossa atitude perante essa situação? Meu irmão, e se Deus ainda não quer que você faça parte desse ministério, que você assuma a liderança desse ministério, porque ainda tem questões no seu coração para serem trabalhadas, Deus ele ainda quer te formar no serviço antes de você assumir tal coisa. Aqui eu falei de um aumento, de um cargo novo. Aqui eu falei de um relacionamento. Aqui eu falei de um cargo na igreja. Todas essas coisas são boas. Mas como eu disse, às vezes nós estamos numa encruzilhada entre o que a gente acha bom aos nossos olhos e o que Deus quer para a nossa vida. E qual que é a atitude que eu e você vamos tomar perante essa situação? Nós vemos o que Paulo e Silas tomaram. Eles estavam presos. E meu irmão, a prisão dessa época aqui da Bíblia não é a prisão de hoje em dia. Eles não tinham nenhuma visita íntima. Naquela época não tinha energia elétrica. Eles apanhavam. A gente acabou de ler um texto que o próprio centurião depois, ele limpa as feridas, que provavelmente ele mesmo que causou. Eles eram açoitados na prisão. Mas eles entendiam que seja fora, seja dentro de uma prisão, ali era onde Deus queria que eles estivessem. E se eles estavam no centro da vontade de Deus, para eles já valiam. E por isso que eles louvavam e cantavam ao Senhor. O que importa para mim e para você é estarmos realmente no centro da vontade de Deus, para que Ele possa usar a minha e a sua vida. Paulo e Silas entenderam tanto isso. Paulo entendeu tanto isso que muitas das suas cartas que nós temos aqui na nossa Bíblia foi escrita numa prisão. Nós vemos a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 2 Timóteo, todas escritas aqui, em uma prisão. E agora eu queria fazer uma reflexão com você sobre isso. Eles foram chamados para serem apóstolos, para começar a igreja. Eles abriram igrejas, eles iam e anunciavam o evangelho a grandes multidões, e aqui eles estavam vivendo um momento presos.
Como eu e você estaríamos nessa situação? Às vezes negociando com Deus, Deus, o Senhor me chamou para abrir igreja. Eu poderia aqui, nesse tempo que eu estou aqui preso, eu poderia estar abrindo mais 5 igrejas, levando o seu nome. Mas eles sabiam que se aquele momento, se Deus tinha para eles a prisão naquele momento, eles iam louvar e agradecer a Deus em meio à prisão. Fazer o que Deus tinha chamado eles para fazer em meio à prisão. Ser testemunhas de Jesus em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Seja no nosso trabalho, seja aqui na igreja, seja no hospital, seja numa prisão. Que nós possamos também, como eles, sermos testemunhas de Jesus, aonde quer que a gente vá. Então aqui eles estão louvando, eles estão adorando, e acontece um grande terremoto, e as cadeias se abrem, e os grilhões se quebram, e agora eles estão soltos. E o guarda, o carcereiro, ele acorda, ele tira uma espada para tirar a sua própria vida. Então Paulo, ele grita alto, fala, não te faça nenhum mal, a gente está aqui. E aquele carcereiro acostumado com gritos de dor, acostumado com choros e rangeiros de dente, ele se depara com a ação de graça e misericórdia. Como eu disse, provavelmente aquelas feridas que ele limpou, ele que causou. Mas aqui, quando ele tenta tirar a própria vida, Paulo grita, não faça nenhum mal. Não vou revidar com a mesma moeda. Eu vou evitar que ele tire a própria vida. Eu vou agir como um verdadeiro cristão. E é legal que aí o carcereiro, a primeira reação dele é, senhores, o que faço para ser salvo? E aqui eu queria abrir um parênteses, tá? Reflexão do Cadu, essa parte que não está na Bíblia. Só recapitulando, Paulo e Silas estão louvando, as cadeias se quebram, o carcereiro tira a espada para tirar a sua própria vida, eles impedem, e agora a primeira coisa que ele faz é perguntar o que faço para ser salvo. Mas aonde que entrou a teologia da salvação nesse meio tempo? E aí, uma reflexão que eu faço, o que será que eles estavam louvando, cantando e enaltecendo ali no meio da prisão, que a Bíblia vai falar que até mesmo os outros presos ouviam. Com certeza eles estavam orando e falando, eu estou livre, Jesus me libertou, eu era escravo do medo, e cantando vários versículos. Muitas vezes sendo chacota pelos outros presos, eles falando um para os outros, você está livre do quê? Você está aqui preso igual a gente, está tomando chibatada, está apanhando os guardas da mesma forma, você está livre do quê? Muitas vezes até os carcereiros devem também ter esse tipo de pensamento, mas a partir do momento que eles veem o agir de Deus e um milagre acontecendo, a primeira coisa que ele fala é, o que faço para ser salvo? O que faço para ser salvo? Paulo e Silas entenderam isso, que naquele momento, na meia prisão, eles poderiam agir de uma forma diferente. Eles poderiam ser as testemunhas de Jesus em meio à dor. E meu irmão, o primeiro milagre que acontece foi o terremoto. E o segundo milagre que acontece foi um coração transformado do carcereiro, que através da vida dele, toda a sua casa foi salva. Amém? Se eu e você tivermos esse entendimento, se eu e você tivermos esse entendimento, essa sensibilidade do Espírito, que o Espírito Santo ele pode nos usar até mesmo nos nossos piores dias, até mesmo nos dias mais tristes, com mais dor que a gente possa viver, o Espírito Santo ele pode nos usar naquele mesmo momento, nas situações mais complicadas, mais complexas, e para a gente ser essa ferramenta de Jesus, para a gente atingir muitas outras vidas com o testemunho do Evangelho, e que de fato, que das nossas feridas possa sair poder para curar outras vidas. Amém? Nós vemos alguns pontos que a gente aprende ali com a casa do carcereiro. Antes de mudar a casa, Deus precisa mudar o coração. Muitas vezes a gente está orando para Deus mudar a nossa casa, o nosso cônjuge, o nosso filho. Mas antes de mudar a casa, ele precisa de um coração disposto. Através da vida do carcereiro, ele entra e toda aquela casa recebe a salvação, recebe o batismo, mas começou com uma vida. Aqui na nossa igreja, é um dos nossos pontos principais, na nossa missão, visão e valores, tem uma vida. Porque nós sabemos que por trás de uma vida tem uma família, por trás de uma vida tem pessoas que podem ser alcançadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela salvação. Às vezes você, como eu disse, às vezes está orando pela sua casa, pela conversão dos seus, mas eu queria convidar você. Quantos aqui podem falar, Deus, começa por mim, começa a trabalhar por mim,
começa em mim a sua obra, que através de mim eu seja um canal de bênção. Eu sou a primeira pessoa. Lá em casa, começa na minha vida, age na minha vida para que eu seja bênção para minha esposa, para minha filha. Se alguém tem que começar, que comece por mim. Eu quero mudar primeiro. Me dá um coração como o seu, me dá um caráter como o seu. Transforma eu de dentro para fora, meu Senhor. Amém? Quando um coração se rende à presença de Deus, entra no lar. Ali teve um coração que se rendeu, teve um coração que entendeu o Evangelho. Foi o canal de entrada, foi a porta de entrada para Jesus entrar e tomar aquela casa. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas. Ele leva eles, ele todo feliz, ele leva o Paulo e Silas para sua casa naquela hora mesmo, ele nem esperou o dia seguinte. A gente começou a ler o versículo, fala que era noite. E ali numa mesa, toda a família recebe a palavra e é batizada. Uma prisão se tornou um templo de adoração. Um altar do Senhor. Uma prisão se tornou um altar do Senhor. E um carcereiro se tornou um adorador. Amém? Aqui é o caminho para a segunda casa que eu queria trabalhar hoje, ver com você, aprender com você. A segunda casa, ela vai estar em Atos 10. Pode abrir a sua Bíblia, por favor? Amém? Vamos lá, a partir do versículo 1. Essa segunda casa a gente vai falar sobre a casa de Cornélio. Beleza? Vamos lá. E havia em Cesareia um homem chamado de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, a qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Quem foi Cornélio? Aqui, quem trouxe uma palavra faz umas 2 semanas sobre esse capítulo de Atos 10 foi o Elcinho. Ele falou aqui sobre uma visão que Pedro teve, onde ele entendia que Jesus estava dizendo para ele que ele não fazia acepção entre o judeu e o gentil. O mesmo sangue derramado para o judeu era para o gentil. Quem é gentil aqui? Eu e você. Nós. Aquele sangue derramado era para nós também. Mas aqui eu não quero me atentar tanto na visão de Pedro, que quem não assistiu, quem não acompanhou, eu recomendo que assista, olhe lá na nossa página do YouTube, foi uma pregação maravilhosa que ele trouxe aqui. Ele fez até um comparativo, onde Pedro e depois o profeta Jonas, que Jonas ele não quis salvar o povo de Nínive, mas agora Pedro ele estava entendendo que sim, a salvação é para todos, não tem acepção entre o povo de Deus e o povo não de Deus. Jesus morreu para salvar o seu povo, a sua igreja. Aqui eu quero me atentar à casa de Cornélio, à vida de Cornélio. Ele teve uma visão de Deus, nós vemos que ele era um homem bom, ele era um homem piedoso, que praticava esmolas, que orava com sua casa. Mas ainda faltava alguma coisa. Jesus ainda sabia que faltava alguma coisa nele. Então ele tem uma visão, ele tem uma ordenança e de imediato ele obedece. E ali, quando ele chega até Pedro e chama Pedro para sua casa, para sua família, os seus amigos, nós vemos o discurso de Pedro, que eu quero ver com vocês o que aconteceu no meio desse discurso de Pedro. A gente vai pular um pouquinho ainda no capítulo 10. A gente vai lá para o versículo 39, eu queria que você acompanhasse comigo. Vai falar assim, Pedro falando: E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, a qual mataram, penduraram no madeiro, e este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas de Deus, antes ordenar a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo
e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz entre os vivos e os mortos. A estes dão testemunho todos os profetas, que todos aqueles que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E todos os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se do dom que o Espírito Santo se derramava também sobre os gentios. Até aqui. Então, Cornélio obedece uma ordenança, vai até Pedro, chama Pedro para sua casa, e ali num discurso de Pedro, o Espírito Santo ele toma conta do lugar e desce sobre todos eles, e a casa é cheia do Espírito Santo. Nós vemos que Cornélio, ele era um homem bom, piedoso, mas ainda faltava a presença de Jesus ali na vida dele. Ainda faltava o avivamento de Jesus, que acontece quando ele obedece a Deus. Nós vemos que Cornélio, que era um homem que orava e jejuava com toda a sua família, acontece um milagre dentro da sua casa. Um dos ensinamentos mais poderosos que a gente pode tirar aqui, é que o lar de Cornélio, ele virou um templo. Naquele momento não era um grande templo, uma grande igreja, um grande altar, não era um show, não tinha uma grande multidão, mas a casa dele foi inundada pela presença de Deus. Um dos grandes ensinamentos é que quando uma família busca Deus junto, ela traz o céu para dentro de casa. Jesus ele se manifesta na nossa casa. E quantos aqui querem ter a sua casa com o céu manifestado lá dentro? Quantos querem experimentar milagres que Jesus pode operar na nossa vida? Em grandes multidões, amém, que Jesus faça. Mas aquele que só você, o seu esposo, a sua esposa vão presenciar, só a sua família, vocês no íntimo, no seu secreto com Deus, vão viver milagres e maravilhas, dia após dia, vários testemunhos que vocês vão poder dar e ministrar para outras pessoas e fortalecer outros corações acontecendo dentro da sua casa, pela presença de Deus. Amém? Outra lição que a gente aprende é que Deus ele não precisa de grandes catedrais, de grandes igrejas, palácios para se manifestar. Ele pode se manifestar na minha e na sua casa. Pode ser uma mansão, pode ser a casa mais humilde. Não importa o tamanho da nossa casa, mas importa a presença e o coração daqueles que buscam a Deus, que oram pedindo para que o Espírito Santo venha e haja sobre aquele lugar. Age em cada canto, tome conta de cada canto, desde o portão de entrada até o fundo, a última parede da sua casa. Que o Espírito Santo cubra todo aquele lugar e realize milagres e maravilhas. Amém? Quando há orações numa casa, num lar, aqueles momentos que teríamos grandes discussões, quando a gente traz a oração, aquela discussão se torna um diálogo. Quando a gente está passando em meio ao medo de um diagnóstico, medo de uma resposta que a gente está esperando, com uma oração, esse medo se torna fé, se torna esperança. Quando a gente está passando por algum momento de tristeza, com uma oração, essa tristeza pode se transformar em um lindo louvor. Eles não estão aqui, mas eu queria dar um exemplo que eu achei muito legal na época. Era na época que eles ainda namoravam, eu ouvi a Malu falando isso. Que às vezes a Malu ia ter uma discussão com o Caio, e ele, no meio da discussão, ele falou assim: amor, calma aí, vamos orar, vamos ter um momento de oração aqui. Achei isso incrível naquele momento. Eu espero que eles continuem fazendo isso até hoje, porque realmente, quando uma oração entra, quando a gente tem um problema a ser resolvido, por que a gente não faz uma oração e pergunta para aquele que tem todas as respostas? Para aquele que pode trazer toda a solução para o nosso problema? E que a paz de Deus pode tomar conta do lugar, toda a tristeza, todo que se transforma em louvor, toda dúvida se torna certeza. Amém? E aqui a gente caminha para a terceira casa que eu queria ver com vocês. É a casa de Áquila e Priscila. Quem foram Áquila e Priscila? É o que eu queria ver com vocês. Eu vou ler alguns textos com vocês, para que a gente se situe e entenda quem foi esse casal muito usado por Deus. Eles vão estar em Atos 18, versículo 24, eu vou começar. O pastor João vai ficar feliz que eu estou trazendo vários capítulos, né? Eu não estou ficando só no começo do livro de Atos.
Atos 18, versículo 24. Amém? Vamos lá. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais precisamente o caminho de Deus. Agora eu queria pular com vocês para o livro de Romanos. É o próximo. Capítulo 16, a partir do versículo 3. Amém? Vou falar assim. Romanos, escrito por Paulo falando aqui: saudai a Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Último texto, vamos lá. 1 Coríntios 16, 19, bem pertinho também. Só para a gente entender quem foi esse casal cheio da presença de Deus. 1 Coríntios 16, 19, vai falar assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Aqui nós vemos um casal muito usado por Deus, um casal muito simples, fabricantes de tendas, mas que eles tinham um ministério no seu coração. Nós vemos no primeiro texto que a gente leu, que eles, quando chegou Apolo, com eloquência, com poder no Espírito, eles chamaram Apolo e ensinaram ele, mais precisamente, o Evangelho de Jesus, porque Apolo ainda só conhecia o batismo de João. Nós vemos no segundo texto que a gente leu, que eles eram cooperadores de Paulo, que eles arriscaram as próprias vidas deles por Paulo, e Paulo agradece, e fala assim: não só eu, Paulo, agradeço, como toda a igreja dos gentios, quão grande feito vocês fizeram, se expuseram por nós. E no terceiro a gente viu que eles tinham uma igreja dentro da sua casa. Nesse primeiro momento de Atos, nesse primeiro mover da igreja, as primeiras reuniões, Áquila e Priscila foram muito importantes. Eles cuidavam de muitos cristãos ali na sua própria casa. Eles tinham uma igreja dentro da sua própria casa. E foram um casal fenomenal. Nós vemos que eles não tinham um púlpito. Eles não tinham um microfone. Eles não tinham um púlpito, mas eles tinham uma mesa. Eles não tinham um microfone, mas eles tinham um testemunho. Eles usavam aquilo que eles tinham para fazer a missão que Jesus confiou neles. E abrir ali a igreja, e cuidar dos primeiros cristãos, e reunir, e ser cooperadores de Paulo. Isso é incrível. E a gente não vê muito isso na Bíblia. Se eu pergunto para você, né, fala um casal, um homem, você não vai falar Áquila. Da mesma forma que você não vai falar o comparativo que eu quero fazer com esse casal. No domingo, o pastor falou sobre um personagem bíblico que foi fantástico, que foi Barnabé. Eu deveria ter perguntado, pense num homem da Bíblia antes de eu falar quem foi. E eu tenho certeza que ninguém pensaria em Barnabé. É um nome um pouco, vamos dizer assim, apagado. Não é o primeiro nome que vem na nossa cabeça. Vai vir Moisés, Paulo, Pedro, mas Barnabé a gente não vê. Mas o que a gente viu na palavra que o pastor trouxe no domingo? Paulo era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, e em um momento da sua vida ele se converte. Só que quando ele vai perante os apóstolos, ele é rejeitado. Ele é rejeitado, eles não aceitam que Paulo fizesse parte deles. Eles acreditavam que Paulo ainda não tinha se convertido, que ele estava realmente fingindo ali uma conversão. Mas Barnabé acredita no ministério de Paulo.
e chama ele junto e faz uma viagem missionária com ele e acredita que dele, no ministério dele, ia frutificar e produzir muitos frutos para a glória e honra de Deus. Nós vemos também João Marcos. João Marcos, em um determinado momento, o próprio Paulo rejeita ele, fala: eu não vou caminhar com ele, eu não vou nessa viagem missionária com João Marcos. Mas Barnabé acredita no potencial de João Marcos e o chama. João Marcos vai sim, eu acredito no ministério dele. Olha que coisa incrível. A gente muitas vezes fala de Paulo, mas quem seria Paulo sem Barnabé na vida dele? Ele não seria nem aceito pelos apóstolos. Como que ele ia ser o apóstolo dos gentios? Como ele ia levar Jesus se ele não seria nem aceito? Se não fosse a mão de Barnabé ajudando ele. Alguns estudiosos dizem que o primeiro evangelho escrito na Bíblia foi o evangelho de Marcos. Esse João Marcos, que Barnabé acreditou nesse ministério. Nós não vemos muito Barnabé. Nós vemos o livro de Marcos, nós conhecemos, nós vemos Paulo, mas Barnabé fica um pouco apagado. Da mesma forma que Áquila e Priscila, muitas vezes nós não vemos, mas eles sustentavam o ministério com a sua força, com a sua fé, dentro da sua casa. Perdão. E meu irmão, pode ter certeza, por trás de um homem de Deus, eloquente, que fala bem, que traz uma mensagem poderosa, você pode ter certeza que existem muitos joelhos dobrados, muitos intercessores, muitas pessoas que oram e vivem batalhas espirituais para que o ministério flua e chegue nos corações. Você pode ter certeza que por trás do pastor João, do pastor Fernando, existem pessoas, intercessores que oram e jejuam pela vida deles, para que o ministério continue, para que esse corpo, através da palavra, através do serviço, continue fluindo e produzindo frutos para a glória de Deus. E que nós possamos ainda ter mais Barnabés, que nós possamos ser esses Barnabés que apoiam, que ajudam o outro, que alavancam o ministério da outra pessoa, que acreditam no ministério, na vida da outra pessoa. Amém? Nós vemos na vida de Áquila e Priscila que famílias que vivem juntas e servem a Deus juntas se fortalecem e experimentam também milagres e maravilhas. Quando o seu ministério, você, a sua esposa, você com o seu marido, oram juntos e servem a Deus juntos, a sua casa pode se tornar uma base missionária. Nós vemos ali Priscila e Áquila ajudando Apolo, ensinando ele. Se você já fez, às vezes, a integração comigo ou a aula de batismo, você já com certeza ouviu o que eu vou falar aqui. É uma alegoria que eu sempre trago ali no momento do ensino. Como é importante nós termos uns aos outros. Aqui, nesse templo, eu consigo ver vários rostos de todos vocês, só que se um rosto estiver sujo, existe um rosto que eu não consigo saber que está sujo, que eu vou precisar que alguém me conte. É o meu. De todos vocês eu posso ajudar vocês, eu posso mostrar, aqui está sujo, vai lá, vai limpar, mas o meu eu não consigo, eu preciso de você. E por isso que é importante nós virmos aqui na igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Aqui eu trouxe o exemplo de um rosto sujo, mas eu preciso do William, eu preciso do Guilherme, eu preciso do Fernando, eu preciso de cada um de vocês me ajudando, fortalecendo, trabalhando juntos. Quando nós habitamos e vivemos juntos, Deus se manifesta, o Espírito Santo se toca, e nós trabalhando uns pelos outros, nós fortalecemos uns aos outros também na obra do ministério. Casas cheias da presença de Deus se tornam casas de missão. Aqui na vida de Áquila e Priscila, nessa casa, nós aprendemos que a importância não está exclusivamente em quem aparece, mas quem sustenta a obra dentro de casa. Amém? Aqui eu queria caminhar para a conclusão com vocês. Nós vimos 3 casas, nós vimos 3 histórias, mas nós vimos um Deus, um Senhor, foi o mesmo Senhor. A casa do carcereiro, Jesus trouxe salvação e libertação. A casa de Cornélio, Jesus entrou e trouxe presença e avivamento. Na casa de Áquila e Priscila, Jesus entrou e trouxe propósito e serviço. Aquela chama queimando por fazer a obra de Deus. E hoje, com toda certeza, Jesus deseja entrar na minha e na sua casa também. Amém?
Pode ser que hoje você veio aqui num dia um pouco cinza, um dia triste, não sei o que você passou no seu dia. Às vezes pode ter um dia igual o carcereiro. O carcereiro ele teve um pensamento de tirar a própria vida, ele pegou a espada para tirar a própria vida. Às vezes na sua cabeça pode ter alguns pensamentos parecidos com esse. Jesus, quando ele entra, ele tira, lança fora o medo. Às vezes a sua vida, hoje, você aqui, pode estar igual a casa de Cornélio, você tem fé, mas a sua vida ainda está um pouco apagada. Ainda falta algo, ainda falta o avivamento. A sua vida está um pouco cinza. Eu queria dizer para você que Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, ele pode trazer cor em toda a tela, em todo o painel que está cinza. Toda a área da nossa vida que está cinza, Jesus ele pode entrar e trazer cor. Às vezes, nessa pregação, nessa ministração, o que realmente queimou no seu coração foi a vida de Áquila e Priscila. E você realmente sentiu o Espírito Santo te incomodando no serviço, no agir, no ajudar um ou outro aqui dentro da nossa igreja. Uma coisa que nós vemos é que quando Jesus entra, o medo sai. Quando Jesus entra, a paz chega. Quando Jesus entra, a casa muda. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Queria convidar você a se juntar com a sua família. E se você não está com a sua família aqui, que você adote uma família para você. Se junte com alguém, não fique sozinho não. E eu queria que você começasse a orar, interceder pela sua família, interceder pela sua casa. Eu queria que você pedisse para que Jesus entrasse em sua casa da mesma forma que ele entrou nessas 3 casas no livro de Atos que nós vimos. Ore para Deus, ore para entrar na sua casa, ore para curar aquele que está ferido, ore para trazer a presença dele na sua casa, que a sua vida seja inundada pela presença de Jesus. Que nós possamos verdadeiramente dizer como Josué disse no capítulo 24, versículo 15: eu e minha casa serviremos a Deus. Amém.